Hirão, rei de Tiro, enviou também seus servos a Salomão, logo que ouviu que o havia ungido por rei em lugar de seu pai, porque Hirão havia sempre amado a Davi. Então Salomão enviou a dizer a Hirão: Tu sabes como meu pai Davi não pôde edificar casa ao nome do Senhor seu Deus, pelas guerras que lhe cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos sob as plantas de seus pés. Agora o Senhor meu Deus me deu repouso por todas as partes, que nem há adversários, nem mal encontro. Eu, portanto, determinei agora edificar casa ao nome do Senhor meu Deus, como o Senhor o falou a Davi meu pai, dizendo: Teu filho, que eu porei em lugar teu em teu trono, ele edificará a casa a meu nome. Manda, pois, agora que me cortem cedros do Líbano, e meus servos estarão com os teus, e eu te darei por teus servos o salário que tu disseres, porque tu sabes bem que ninguém há entre nós que saiba lavrar a madeira como sidônios. E quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, alegrou-se em grande maneira, e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu filho sábio a Davi sobre este povo tão grande. E enviou Hirão a dizer a Salomão: Ouvi o que me mandaste a dizer, eu farei tudo o que te satisfizer acerca da madeira de cedro, e a madeira de faia. Meus servos a levarão desde o Líbano a mar, e eu a porei em balsas pelo mar até o lugar que tu me assinalares, e ali se desatará, e tu a tomarás, e tu farás minha vontade em dar de comer à minha família. Deu, pois, Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de faia tudo o que quis. E Salomão dava a Hirão 20.000 coros de trigo para o sustento de sua família, e 20 coros de azeite limpo. Isto dava Salomão a Hirão cada um ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria como lhe havia dito, e havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram aliança entre ambos. E o rei Salomão impôs tributo a todo Israel, e o tributo foi de 30.000 homens, os quais enviava ao Líbano de 10.000 em 10.000, cada mês por seu turno, vindo assim a estar um mês no Líbano, e 2 meses em suas casas, e Adonirão estava sobre aquele tributo. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 cortadores no monte, sem os principais oficiais de Salomão que estavam sobre a obra, 3.300, os quais tinham cargo do povo que fazia a obra. E mandou o rei que trouxessem grandes pedras, pedras de grande valor, para os alicerces da casa, e pedras lavradas. E os pedreiros de Salomão e os de Hirão, e os preparadores, cortaram e prepararam a madeira e pedras para lavrar a casa. E foi no ano 480 depois que os filhos de Israel saíram do Egito, no 4º ano do princípio do reino de Salomão sobre Israel, no mês de Zif, que é o mês segundo, que ele começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor teve 60 covados de comprimento e 20 de largura, e 30 covados de altura. E o pórtico diante do templo da casa, de 20 covados de comprimento, segundo a largura da casa, e sua largura era de 10 covados diante da casa. E fez a casa janelas largas por de dentro, e estreitas por de fora. Edificou também junto ao muro da casa aposentos ao redor, contra as paredes da casa em derredor do templo e do compartimento interno, e fez câmaras ao redor. O aposento de abaixo era de 5 covados de largura, e o de em meio de 6 covados de largura, e o terceiro de 7 covados de largura, porque por de fora havia feito apoios à casa em derredor, para não introduzir as vigas nas paredes da casa. E a casa, quando se edificou, fabricaram-na de pedras que traziam já acabadas, de tal maneira que quando a edificavam, nem martelos nem machados se ouviram na casa, nem nenhum outro instrumento de ferro. A porta do aposento de em meio estava ao lado direito da casa, e subia-se por um caracol ao de em meio, e do aposento de em meio ao terceiro. Lavrou, pois, a casa, e acabou-a, e cobriu a casa com artesanatos de cedro. E edificou também o aposento em derredor de toda a casa, de altura de 5 covados, o qual se apoiava na casa com madeiras de cedro. E foi palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Esta casa que tu edificas, se andares em meus estatutos, e fizeres meus direitos, e guardares todos os meus mandamentos andando neles, eu terei firme contigo minha palavra que falei a Davi teu pai, e habitarei em meio dos filhos de Israel, e não deixarei a meu povo Israel. Assim que Salomão preparou a casa, e acabou-a, e preparou as paredes da casa por de dentro com tábuas de cedro, revestindo-a de madeira por dentro, desde o piso da casa até as paredes do teto. Cobriu também o pavimento com madeira de faia. Também fez ao fim da casa um edifício de 20 covados de tábuas de cedro, desde o piso até o mais alto, e fabricou-se na casa um compartimento interno, que é o lugar santíssimo. E a casa, a saber, o templo de dentro, tinha 40 covados, e a casa estava coberta de cedro por de dentro, e tinha entalhaduras de frutos silvestres e de botões de flores. Todo era cedro, nenhuma pedra se via. E adornou o compartimento interno por de dentro no meio da casa, para pôr ali a arca do pacto do Senhor. E o compartimento interno estava na parte de dentro, o qual tinha 20 covados de comprimento, e outros 20 de largura, e outros 20 de altura, e revestiu de ouro puríssimo. Também cobriu o altar de cedro, de sorte que revestiu Salomão de ouro puro a casa por de dentro, e fechou a entrada do compartimento interno com correntes de ouro, e revestiu-o de ouro. Cobriu, pois, de ouro toda a casa até o fim, e também revestiu de ouro todo o altar que estava diante do compartimento interno. Fez também no compartimento interno 2 querubins de madeira de oliva, cada um de altura de 10 covados. A uma asa do querubim tinha 5 covados, e a outra asa do querubim outros 5 covados, assim que havia 10 covados desde a ponta da uma asa até a ponta da outra. Também o outro querubim tinha 10 covados, porque ambos os querubins eram de um tamanho e de uma feitura. A altura do um era de 10 covados, e também o outro. E pôs estes querubins dentro da casa de dentro, os quais querubins estendiam suas asas, de modo que a asa do um tocava a parede, e a asa do outro querubim tocava a outra parede, e as outras duas asas se tocavam a uma à outra na metade da casa. E revestiu de ouro os querubins, e esculpiu
todas as paredes da casa ao redor de diversas figuras, de querubins, de palmas e de botões de flores, por de dentro e por de fora, e cobriu de ouro o piso da casa, de dentro e de fora. E a entrada do compartimento interno fez portas de madeira de oliva, e o umbral e os postes eram de 5 esquinas. As 2 portas eram de madeira de oliva, e entalhou nelas figuras de querubins e de palmas e de botões de flores, e cobriu-as de ouro. Cobriu também de ouro os querubins e as palmas. Igualmente fez a porta do templo postes de madeira de oliva quadrados, porém as 2 portas eram de madeira de faia, e os 2 lados da uma porta eram redondos, e os outros 2 lados da outra porta também redondos. E entalhou nelas querubins e palmas e botões de flores, e cobriu-as de ouro ajustado às entalhaduras. E edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras lavradas, e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Zif, se lançaram os alicerces da casa do Senhor, e no 11º ano, no mês de Bul, que é o mês 8º, foi acabada a casa, com todas as suas partes e com todo o necessário. Edificou-a, pois, em 7 anos. E disse o chefe dos sacerdotes: essas coisas são assim mesmo? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai de tua terra, e de tua parentela, e vem à terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus, e habitou em Harã. E dali, depois que morreu seu pai, ele partiu para esta terra, em que agora vós habitais. E Deus não lhe deu herança nela, nem mesmo a pegada de um pé, mas prometeu que a daria a ele em propriedade, e a sua semente depois dele, não tendo ele filho ainda. E Deus falou assim: tua semente será peregrina em terra alheia, e a escravizarão, e a maltratarão por 400 anos. E a nação a quem eles servirem, eu a julgarei, disse Deus. E depois disso eles sairão, e me servirão neste lugar. E ele lhe deu o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no ao Egito, mas Deus era com ele, e o livrou de todas as suas aflições, e lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, e o pôs por governador sobre o Egito, e toda a sua casa. E veio fome sobre toda a terra do Egito e de Canaã, e grande aflição, e nossos pais não achavam alimentos. Mas Jacó, ao ouvir que havia cereal no Egito, ele enviou nossos pais a primeira vez, e na segunda vez, José foi reconhecido pelos seus irmãos, e a família de José foi conhecida por Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó, e toda a sua parentela, 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu, ele e nossos pais, e foram levados a Siquém, e postos na sepultura que Abraão, por uma quantia em dinheiro, tinha comprado dos filhos de Emor, pai de Siquém. Mas quando chegou perto o tempo da promessa que Deus tinha prometido a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não tinha conhecido a José. Este, usando de astúcia para com nossa parentela, maltratou a nossos pais, até fazendo com que eles rejeitassem suas crianças, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, e ele era muito formoso para Deus, e ele foi criado por 3 meses na casa de seu pai, e tendo sido abandonado, a filha de Faraó o tomou, e o criou para si como filho. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e ações. E quando lhe foi completado o tempo de 40 anos de idade, veio ao seu coração o desejo de visitar a seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo um deles sofrendo injustamente, defendeu-o, e vingou pelo que tinha sido oprimido, matando ao egípcio. E ele pensava que seus irmãos tivessem entendido que Deus ia lhes dar liberdade por meio da mão dele, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, estando uns deles lutando, ele foi visto por eles, e ordenou-lhes fazerem as pazes, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que fazeis mal um ao outro? Mas aquele que maltratava seu próximo empurrou-o, dizendo: quem te pôs por chefe e juiz sobre nós? Queres tu também matar a mim, assim como ontem mataste ao egípcio? E com esta palavra Moisés fugiu, e foi peregrino na terra de Midian, onde ele gerou 2 filhos. Cântico dos degraus, de Salomão. Se o Senhor não estiver edificando a casa, em vão trabalham nela seus construtores. Se o Senhor não estiver guardando a cidade, em vão o guarda vigia. Inutilmente levantais de madrugada e descansais tarde, para comerdes o pão de dores, porque assim ele dá sono a quem ele ama. Eis que os filhos são um presente do Senhor, o fruto do ventre é uma recompensa. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da juventude. Bem-aventurado é o homem que enche deles seu porta-flechas. Eles não serão envergonhados, quando falarem com os inimigos à porta. O homem perverso levanta contenda, e o difamador faz até grandes amigos se separarem. O homem violento ilude a seu próximo, e o guia por um caminho que não é bom. Ele fecha seus olhos para imaginar perversidades, ele aperta os lábios para praticar o mal.